Oi, gente, voltei. Eu vou chamar a Cássia. Deixa eu ver se ela já tá pronta, né? Que eu preciso dela. Vamos ver se a Cássia me responde. Vamos ver se a Cássia vai responder. Tô com sono. Domingo, depois do almoço. Deixa eu... Aguardando Cássia. Gente, Cássia entrou. Tô aguardando a Cássia. Ô, Cássia, vamos, aceita aí a live. Vamos, Cássia! Cássia não está conseguindo participar. Deixa eu chamar ela de novo. Vou chamar de novo aqui. Chamei de novo. É só aceitar, Cássia. Agora sim. Benção. Quê? Ouvindo, Cris? Tô, agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Vou até botar meu celular aqui. Coloquei o fone aqui. Glória a Deus. Tô com 2 bíblias, hein, que a gente começa. Ajustar aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui. Agora sim. Gente, vocês que estão entrando aí na live, vocês não estão entendendo, eu já vou explicar pra vocês. Eu e a Cássia, Acho que a internet nós está um vamos pouco falar lenta. sobre... A sua ou a minha? Deixa eu tirar. Porque a minha, pra mim, tá parecendo que tá bom. Eu acho que é a minha que está lenta mesmo. É a sua, né? Espera aí, deixa eu ajustar aqui o som. Fecha aí as páginas, tem que fechar. Fechando. Nós iremos falar sobre as mulheres da Bíblia, tá, gente? Então, quem estiver entrando aí e quiser assistir, é uma live sobre as mulheres da Bíblia. Então, a gente vai falar. Acho que dá para ver. Tá ótimo. Não, o celular não quer ficar. Conseguiu? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos iniciar? Vamos começar. Pode orar, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, pedindo, Pai, a tua mão, Senhor, sobre essa live. Meu Deus, Pai, que o Senhor venha ser engrandecido, Senhor, nessa tarde de Páscoa, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por todos os seus feitos. Que o Senhor venha crescer, Senhor, nessa tarde e a gente diminuir. Que possamos ser canal de bênção, Senhor, para cada um que nos ouvir, seja agora, seja depois, Senhor. Que a tua mão venha entrar em cada lar, aonde tiver uma pessoa nos ouvindo, Senhor, que sua mão venha estar protegendo, guardando
e livrando de todo mal. Nos conduza, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai começar a live, gente, louvando, tá? E nós iremos louvar 2 louvores. E depois nós vamos falar sobre as mulheres da Bíblia. A Cássia vai começar a falar um pouquinho. E agora nós vamos entrar no louvor. Eu peço que vou orar antes de louvar também, porque eu quero que o louvor ele toque no coração de vocês, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, que os louvores que vão ser oferecidos a Ti, Senhor, eles venham fazer a diferença na vida dessas pessoas, Pai. Que não seja eu louvando, mas seja o próprio Espírito Santo, através da minha vida, louvando o Teu nome que é tão grandioso, Pai. Então, eu vou começar aqui agora, tá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu. Pode cantar, Cássia. Sem ter deixado pecado, pois está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora nós vamos Aleluia, está falhando aqui para mim. Tá um pouco baixo, Cris. Agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? É que eu tava com a mão no microfone. Vou cantar o segundo louvor, que é Eu Navegarei. Então, coloque esse louvor como uma oração. Ele é um louvor muito forte, um louvor muito espiritual. E se você puder, colocar a mão no seu coração e receba esse louvor, tá? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei a Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém, gente. Que bênção. Eu senti uma bênção aqui, hein? Glória a Deus. Presença do Tá Senhor. conseguindo me ouvir, Cris? Sim, tô te ouvindo. Tá falhando aí a imagem? Não, tá não. Tá tudo ótimo. Tudo perfeito. A história de Abigail fica no livro de 1 Samuel 25. Tá com a Bíblia aí? Sim, tô te ouvindo. 1 Samuel 25. Quatorze. Na verdade, ela começa no 10, né? 25, 10. Sim, queria deixar aqui no versículo 23. Homens que estão assistindo a live, chamem as mulheres também para assistirem, que tem vários homens que eu tô vendo que estão assistindo, para vocês chamarem as meninas, principalmente, para assistirem a live, porque essa live, ela fala muito com as mulheres, tá? Com os homens também, mas com as mulheres principalmente. Quem quiser assistir aí. Tá baixo. Você tá de fone? Não, Tá fone? mas eu tô te ouvindo. Não? Tá me ouvindo? Tô Coloquei te o ouvindo. fone aqui. É Só porque tô às falando. vezes a sua voz fica um pouco longe. Mas dá para ouvir. 1 Samuel 25, no versículo 23, diz: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi, com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. O versículo 25 diz: Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez a acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Então, assim, no dia que aconteceu, nesse tempo aqui, aconteceu esse episódio logo após a morte de Samuel. E todo Israel se lamentou com a morte de Samuel. E logo em seguida, Davi, ele foi para o deserto de Maom. Então, no deserto de Maom, juntamente com seus soldados, ele viu que Nabal estava tosqueando as ovelhas. E o que ele fez? Ele enviou um dos seus servos para avisar, para mandar a mensagem para Nabal, dizendo para que o que ele tivesse pudesse dar para Davi juntamente com seus servos, porque ele estava no deserto, precisava de se alimentar. Então, só que Nabal, ele rejeitou, ele foi rude com Davi.
né? Vemos uma situação qual que ele foi totalmente insensato, foi rude e insultou ele com suas palavras. Quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Então ele mandou o mensageiro de volta, porque ele disse: qualquer um hoje pode, os servos hoje estão ficando dispersos, aí vai que você mesmo, você está sem o Senhor e você veio aqui pegar um pouco da minha comida, por que que eu deveria tirar do meu rebanho carne, te dar pão, te dar as coisas? Então ele não sabia o certo se realmente Davi estava mandando a mensagem. E ele mandou de volta a mensagem dizendo que não ia enviar nada para Davi. Davi não gostou de saber disso e levantou ele, juntamente com mais 400 soldados, para atacar ali, né, aquela terra, e não ia deixar nenhum homem ali vivo. Só que um servo falou para Abigail e disse o que estava acontecendo. Abigail, ela viu aquela situação e ela fez a diferença, sabendo que o esposo dela rejeitou, né, uma ajuda. Rejeitou uma ajuda para Davi, que simplesmente ele pediu um pouco de algo para comer e ele não deu. Sendo que Davi, ele, em outros tempos, já tinha ajudado Nabal, né, para que o seu rebanho não tivesse perdido. Então ele ajudou Nabal ali, só que ele entendeu que Nabal pagou o bem com o mal, né? E ele pegou e não gostou dessa situação e quis atacar Nabal. E descendo com os guerreiros, Abigail, ela pega e envia tudo que ela pode, pega tudo que ela pode e sobe de encontro a Davi, né? E aí que se encontra esse versículo aqui, que ela se prostra diante de Davi, pedindo para que não viesse derramar sangue, né? Ela fez essa diferença aí, foi sábia nesse momento, né? Através dessa atitude dela, ela foi bênção, né? Canal de bênção para as pessoas ali, para que não houvesse derramamento de sangue, né? Através de uma atitude imprudente de Nabal. Não sei se esse versículo que você leu. O que a gente pode deixar bem claro aqui para quem está chegando é que Nabal, ele não conhecia Deus, né? Já mostra de cara aqui, porque quando Nabal trata Davi do jeito que ele tratou, mostra que ele não tinha temor nenhum a Deus, né? Porque o que acontece? Davi, ele era ungido do Senhor. Então, assim, era um escolhido de Deus. E quando Nabal, ele é grosso com Davi, podemos dizer assim, ele Sim. já mostra ali que ele não tem temor nenhum. Então, assim, ele era um homem muito rude, a própria Bíblia fala disso, porém, em contrapartida, ele era casado com Abigail, que já tinha um temor a Deus. Porque quando Abigail vai até Davi, ela já mostra que ela reconhece que Davi é escolhido de Deus. Então ela mostra ali, ó, peraí, Davi, me perdoa, tenha perdão, tenha piedade, porque eu sei que você é escolhido de Deus e eu não posso falar assim com você. Então ali mostra o que acontece muito nos dias de hoje, né? Mulheres que já conhecem a Deus, servem a Deus, e às vezes os seus maridos, eles ainda não conhecem a Deus, ainda não têm o conhecimento de Deus. Então a atitude de Abigail é totalmente diferente das atitudes que às vezes as mulheres têm, que é aquela atitude de tipo assim, ai, meu marido não conhece a Deus, mas eu também não vou ter paciência por ele, né? Ela foi lá, diferente do que muitas mulheres fazem, e foi clamar a Davi pela vida do marido dela, né? Ela foi lá falar assim, Davi, esquece isso, porque o meu marido tá fazendo, ele é louco, o que ele tá fazendo é loucura, tenha paciência, né? Então é mais ou menos isso. Sim, pediu misericórdia, né, para Davi. Uhum. E é engraçado que, assim, na história, engraçado não, né? Que é interessante na história dela, que ela pertencia a Deus, né? E ela sabia que a felicidade dela não estava somente no casamento, não era uma coisa que era a solução da vida dela.
E mesmo ela estando numa situação, naquele casamento ali, ela fez a diferença. Nos dias de hoje a gente lida com muitas pessoas, seja no trabalho, não sei, na faculdade, na igreja, seja onde for, a gente lida com tanto tipo de pessoas que a gente não é porque a pessoa é assim que a gente tem que ser também, né? A gente tem que fazer a diferença onde a gente está. Como a Abigail fez essa diferença, uma referência de uma mulher, né? Uma mulher inteligente, uma mulher sábia, e ela ali, ela foi apaziguadora, né? Muito interessante essa passagem, linda demais de se ver, quando ela se prostra a Davi. Exatamente. Às vezes, o que mostra também um outro lado, né? A gente pode aqui falar de muitas mulheres que elas querem, por exemplo, mulheres que vão para a igreja, né? Que já são casadas e que chegam na igreja, seus maridos não fazem parte da igreja. E muitas vezes essas mulheres, elas começam a colocar assim, ai, mas o meu marido, ele não quer nada com Deus. Então é um fardo. E em vez delas pensarem assim, poxa, eu quero que meu marido seja uma bênção no futuro, como eu estou sendo, então eu vou fazer a diferença. Né? A diferença é o quê? O pilar do casamento. Porque eu vejo que muitas mulheres querem servir a Deus, mas elas esquecem de servir aos seus maridos. E a Abigail, ela serve o marido dela mesmo sendo um homem grosso. Porque o que a Abigail tá fazendo, gente, não é aqui, eu vou lá falar com o Davi que eu quero fazer bem pro Davi. Não, ela tá querendo fazer bem pra Nabal. Tipo, ela tá querendo ir lá ajudar Nabal. Então, ela fala desse jeito assim no versículo, na minha Bíblia, né, que é 25, 18, tá escrito assim o título: Abigail apazigua Davi. Abigail é o tipo de mulher que o marido estava devendo e aí o cara foi lá bater na porta dele. E o que a Abigail faz? Ela vai lá e fala, Davi, peraí, eu vou conversar com meu marido, eu vou resolver, né? Porque ali naquela situação, quando o Davi vai ali, poderia acontecer duas tragédias, né? Uma que seria Davi virar assassino e matar Nabal, e a outra a morte de Nabal. Então, ali seriam duas famílias assim destruídas, né? A vida de Davi, que iria errar, e a vida de Nabal, que Nabal iria morrer pelas mãos de Davi. Então, a Abigail, ela é muito sábia, porque ela faz o quê? Ela apazigua, né? Então, ela vai lá trazer o quê? Paz, né? Então, ela tem essa sabedoria, esse discernimento. Sim, exatamente. Ela estava ali, né, naquela situação, sabendo que ele era um homem rico, né? Tinha aquele todo o conforto e mesmo assim ela continuou sendo ela, né? Não deixando a sua identidade. Sua identidade estava em Cristo. E nisso, depois desse episódio todo, Samuel ter morrido, Israel ter se lamentado, Davi foi procurar ajuda com Nabal, e Nabal rejeitou, e ela viu essa situação, ela tomou a frente, fez a diferença. Depois disso tudo que aconteceu, ela voltou para casa e ela viu que Nabal estava fazendo um banquete de rei. Né? Viu que ele estava bêbado, estava ali alegre, e depois o que ela fez? Ela deixou. Ela poderia muito bem falar, olha, eu vim, né? Olha a situação que você me colocou, aconteceu isso, né? Acabar criando aquela contenda, mas não. Tem aquela mulher rixosa, chegar em casa, você não presta, a culpa é sua. Mas não, ela realmente, ela naquela situação ali, ela esperou passar, né? Ela se segurou e esperou Nabal ela ficar sóbrio. Quando Nabal ficou sóbrio, ela foi e contou tudo o que aconteceu. Quando ela contou tudo o que aconteceu, Nabal ficou em choque. Tanto que na Bíblia relata que ele ficou 10 dias assim, né, paralisado. Então, depois disso, o próprio Senhor colocou a mão sobre Nabal e levou ele. E vemos assim, que o próprio Davi não precisou sujar suas mãos, não precisou fazer nada. E ela fez a parte dela. A gente, nós... de Deus, né?
Sim, nós como mulheres de Deus, homens de Deus, devemos fazer a nossa parte, entregar a situação na mão do Senhor. Porque é Ele que vai fazer no tempo dele, né? Que a justiça vem do alto, né? Então, assim, depois disso tudo, achei lindo de se ver que Abigail ali, ela tendo aquela postura de uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, né, tendo uma postura de uma esposa, ela pegou e ficou ali prudentemente. Davi ficou sabendo da situação toda, que depois que Nabal morreu, ele chamou, mandou buscar Abigail para que fosse E esposa Davi, dele. ele faz isso, né, de buscar Abigail, porque ele vê em Abigail uma mulher de Deus. Porque Sim, ele vê ali, ele vê a diferença. Tanto é que ele fala, ele agradece, né, a Abigail naquele primeiro momento. Então, assim, quando chega ao ouvido dele que Nabal morreu, ele volta para buscar Abigail. Por quê? Porque ele sabia que ela era uma mulher de Deus, né? O que isso significa nos dias de hoje? Às vezes a gente quer ter uma atitude impensada, né? Sem, sem buscar o Espírito Santo, sem pedir direção, e a gente pode atrapalhar o nosso futuro lá na frente. Porque o que sim, acontece? Se você tiver uma atitude de uma mulher de Deus, pode ser que não hoje, mas daqui a 5 anos, Deus vai lá e te abençoa, né, com aquela situação, com aquela pessoa que viveu aquela situação contigo. Então, às vezes, você tá lá passando uma situação de um emprego, né? E aí você, eu vou discutir. Em vez de você discutir, você ficar calada, quieta, daqui a 10 anos, aquela pessoa pode te procurar para te contratar em outro lugar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita sim, sabedoria. E foi o que a Abigail sim. teve. A Abigail teve muita sabedoria. Ela é uma mulher que eu acho engraçada porque ela não tem um livro, né? Só dela. Ela não tem muitas páginas, muitos capítulos, mas ela mostra o quanto o posicionamento dela é uma mulher de Deus. E Deus enfatiza isso fazendo ela se casar com Davi. Porque por Mical ter sido a filha de Saul, ser a primeira esposa de Davi, mas na verdade, quem foi a primeira esposa de Saul de Davi foi Abigail, né? Porque Mical não foi para lá. Então, assim, Deus abençoou muito Abigail. Imagina, Abigail deve que não era mais uma menina nova, não era uma menina virgem, mas Deus foi lá por ver Abigail, o temor dela, a sabedoria dela, e abençoou com o maior homem da terra. Porque Davi era, né, até hoje, todo mundo que prega fala de Davi. Então, assim, um homem abençoado. Então, às vezes, a gente tem que ter essa sabedoria, entendeu? Esse discernimento. Sim. Sim, ela pertencia ao Senhor e sabia que do Senhor viria essa autoridade sobre a vida dela, que sabia que Deus ia dar essa sabedoria, essa graça, né, para a vida dela. Então, depois disso tudo, esse episódio todo, eu vejo que é a importância da gente ser bênção para as pessoas, de a gente ser um canal de bênção, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que vai se suceder, né, mais para frente. Então, a importância de fazer diferença, porque, né, como eu tenho dito, a gente, o tempo todo, nós cristãos, estamos sendo observados. O tempo todo, é nossa família, nossa vizinhança, as pessoas nos observam, observam o nosso comportamento, nossas Por atitudes, e isso é Deus um também, Deus nos testemunho. observa, né? Sim, ele observa. Eu estive pregando sexta-feira agora e na mensagem eu tinha dito como Deus observava, ele enviou um anjo para Gideão e ele observava Gideão malhando trigo no lagar. E o Senhor, em Apocalipse 2:2, diz que o Senhor vê as obras de nossas mãos, ele contempla tudo. Deus, ele se agrada em a gente fazer as coisas com excelência, com dedicação, a gente Com se temor. dedicar também ao próximo, de se importar com o próximo. E isso vem do Sim, Senhor, é a graça de Deus. o temor também, né? Sim, Porque a gente tem que pensar, e isso é muito sério, que qualquer coisa que a gente fizer aqui, primeiramente a gente está fazendo aqui para Deus, né? Porque Deus, ele sonda e conhece todos os nossos corações. Então,
o temor de não viver na hipocrisia, de viver realmente para o Espírito Santo, né? Então, assim, não adianta, às vezes a gente quer ser muito espiritual, tal, nananã, mas em primeiro lugar a gente tem que se avaliar com Deus, né? Buscar a Deus, porque ele é onipotente e onipresente. Então, assim, eu vou mostrar que eu sou uma mulher de Deus. Não é mostrar, é ser. Abigail era. Tanto era Sim. que ela foi abençoada. Não é adiantar, então tá bom. Então eu vou mostrar que eu sou uma mulher de Deus lá na minha igreja, tal. Não, ela era. Dentro dela, no coração dela. Quando ela estava sozinha na mente dela. Então, por isso que Deus honrou a ela. Se ela não fosse, Deus não ia honrar. Porque Deus, ele, nessa época aqui, é a época da lei. Então, Deus era muito justo. Hoje a gente vive na época da graça. Não que Deus tenha virado bagunça, não virou. Mas muitas coisas, né? A gente tem o perdão e o arrependimento. Então, a Bíblia mostra como Deus ele era duro, que ele não teve pena. Ele matou Nabal, né? A Bíblia fala. 10 dias se passaram e Nabal morreu. Porque Deus, ele era na lei. Ele era o tempo da lei. Então, ele sabia quem era Abigail. Senão, ele jamais teria dado Abigail para Davi. Entendeu? É verdade, Cris. Tá conseguindo me ouvir? Eu tirei o fone. Tô conseguindo. Tá? Que bom. Então é isso, né? A gente vê, tira essa referência aí de uma mulher apaziguadora, era uma mulher bonita, inteligente, era uma mulher de referência na Bíblia, né? Que fez a diferença e que possamos fazer a diferença, né? Seja homem, seja mulher, onde a gente estiver, ser canal de bênção, aonde a gente for, né? Não deixando de lado a nossa identidade, não deixando de lado a oração, porque muitos têm negligenciado a oração. Não, não é assim, também não precisa orar, nem tudo é oração. Isso é um erro no nosso meio, porque o cristão que está embutido no cristão é a oração, o jejum, é a vida com Deus. Então não podemos negligenciar esse ato, essa atitude, que essa atitude é ingratidão, Senhor. Hoje é um dia de Páscoa e em gratidão, Senhor, nós damos, né, um tempo para o Senhor, orando, jejuando, falando da palavra de Deus, fazendo a diferença. Então, esse é o nosso ato de gratidão, Senhor. Que a gente possa fazer essa diferença, né? Chamar, influenciar as pessoas para o reino, né? Não influenciar de uma tal forma que seja vergonhoso, mas que venha ser para fazer diferença, como a Abigail fez e como outras mulheres. A gente depois pode estar marcando novamente essa live para estar falando de outras mulheres da Bíblia também, né? Isso aí. Tem outras mulheres, tem diversas mulheres, né? Nós escolhemos a Abigail, acho que porque realmente hoje é um dia que a gente fala da morte do Senhor Jesus, então a gente fala sobre como Deus ele escolhe pessoas para servir a Ele de forma certa, né? O Senhor Jesus ele não tinha pecado, ele morreu ali puro naquela cruz. Então Deus ele não escolhe ninguém por acaso. Ele não escolhe, assim como ele não botou eu e Cássia aqui por acaso, né? Às vezes está edificando uma pessoa, mas está edificando. Então assim, quando Deus ele faz algo, uma bênção na vida de uma pessoa, que nem no caso da Abigail, no caso de Jesus, é porque ele sabe quem é aquele servo dele. Como eu falei, ele enxerga tudo, coração, alma, pensamento. Então, antes da pessoa estar lá, né? Antes de Abigail estar lá casada com Davi, olha o que ela passava. Ela era casada com um homem grosso, né? Se a gente colocasse no tempo de hoje, poderia ser um homem que batia nela. Era casada com um homem mal educado, que não tinha temor nenhum por Deus. Isso era rude, insensato, mas ela não se importou, ela continuou sendo serva. E é isso que a gente tem que ser, continuar sendo serva. Ai, Cris, mas eu tô passando por um momento muito difícil com o meu marido, e até tem homens que passam com as mulheres também, tá? Que não significa que toda mulher é boa. Mas é isso, é continuar você no teu caminho com Deus, você com a tua vida com Deus, né? Que uma hora Deus ele vai fazer justiça, né? Na hora certa, na hora dele, que ele é muito justo.
Ela foi abençoada, até o próprio Davi reconheceu isso em sua atitude, fazendo ele evitar derramar sangue. Ele mesmo disse, né? Abençoado é você, que me fez Isso. evitar derramar sangue. Bendito seja o Senhor, Olha né? como Davi fala com ela, no 25:32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então, assim, Isso, ele deixa bem claro, ó, glória a foi Deus. Deus que te enviou ao meu encontro. Entendeu? Então, assim, Davi sabia quem era Abigail também. Esse é o bom. Davi tinha certeza de quem era Abigail. Então, ele não temeu em momento nenhum quem era a Abigail, né? É verdade. E nesse versículo aqui, 24, ela mesma ela toma culpa para ela. Ela fala, a culpa é toda minha. Eu achei lindo esse versículo. E ela pediu, por favor, permite que tua serva te fale. Como é bonito de se ver a forma de ela se achegar a Davi, esse respeito, né? Ela Uhum. teve aquele momento ali com Davi e pediu encarecidamente que ele atendesse ela, para que ele a ouvisse, né, o que ela tinha para dizer. Porque ela sabia que a insensatez do marido dela caminhava com ele. Então ela sabia que numa situação dessa ele poderia agir errado, como ele agiu, né? Até Numa porque, gente, situação. essa época daí é aquela época que a mulher não tinha voz, né? Então, assim, a Abigail tomar a frente para falar com Davi é uma época em que a mulher ela não podia falar com o homem, até hoje, né? Às vezes a gente quer falar com uma autoridade, um homem de autoridade na igreja, a gente chega assim, oi, pastor, licença, né? Posso falar? Então, naquela época, Abigail, para chegar até Davi, ungido de Deus, futuro rei de Israel, imagina o temor que ela teve para chegar até ele. Como deve ter sido difícil, porque a Bíblia ela não relata tudo. Mas ela poderia ter passado assim dias, horas, tipo, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? O que eu vou fazer? E ela foi lá com a cara e com a coragem dela. É verdade, né? Foi ousada, né? Que possamos ser Ousada. ousados no Senhor, né? Deixar Deus usar, deixar Deus fazer, que é o Senhor que conduz a nossa vida. Né? A gente não pode limitar o poder de Deus. Tem muitas coisas para a gente conhecer, muitas experiências, né? Para trocar também, até com o próximo. Mas nós, seres humanos, né, a gente acaba limitando o poder de Deus, a gente acha que Deus não vai fazer, ele faz, só basta a gente crer, né, que é o Senhor que vai intervir, como interviu na vida de Abigail e Nabal, né, aquela situação toda ali, ela foi abençoada por Deus, né, ela fez, Hoje, tomou um ato de atitude hoje na igreja a gente diferente. tem uma palavra muito forte, né? Quando um justo ora a Deus, ele muda até a lei. Então, assim, Deus, ele mata pessoas. Não tenha medo disso. Não fique achando que, ai, Deus, ele permite a morte de pessoas, como ele permitiu a morte de Nabal, mas ele muda a lei também. Assim, a gente tem que ter muita consciência de quem Deus é. Vai ter gente que vai se chocar assim, ai, mas Deus permite a morte? Sim. O próprio Deus fala lá em. O Quem próprio, permite a próprio morte, Deus quem permite chega. a vida. Oi? Não, você disse que Deus permite a morte. Eu disse que Deus permite tanto a morte quanto ele permite a vida, né? Isso Ele que aí. dá, é ele que tira. Lá em Jó, o próprio Satanás vai até Deus e fala: Olha, eu quero tocar em Jó. Então aí Deus permite. Então, assim, para você ter uma noção, é ele permite todas as coisas. Então, aqui mostra bem claro como Deus ele controla tudo. E foi o que a Cássia acabou de falar. A gente tem que parar de achar que Deus é pequenininho assim, né? E começar a ver a grandeza dele quando ele quer mover, quando ele quer usar e deixar ele fazer o que ele vai fazer. Porque assim, as pessoas, né, acham que seguir Jesus é colocar a Bíblia debaixo do braço e vem, Senhor, me siga. Não é assim, né? Se a gente serve ao Senhor, é vestir a camisa, entendeu? Eu sou servo de Deus, eu vou nessa guerra aí, vamos para frente, né? Mas as pessoas acham que o Senhor, né, faz algo, uma situação, tô com um projeto disso, né? E acha que o Senhor também tem que estar. Não, a gente tem que colocar o Senhor à frente. Se o Senhor quiser fazer, amém. Mas se o Senhor não quiser, amém também.
né? Glorificar o nome do Senhor. Como ali ela estava sendo pertencente a Deus, ela pertencia ao Senhor. Sabia que mesmo naquela situação ali com Nabal, ela sabia que a luta não era contra Nabal, era contra a potestade, era contra principados, né? Então ela sabia que só em oração ela sabia que poderia vencer. E ela venceu, né? Foi uma mulher chamada para vencer. Como Gideão, né, tinha pregado na sexta-feira, Gideão foi chamado para vencer. E nós fomos chamados para vencer, porque na Bíblia diz que em Cristo Jesus somos chamados para vencer, né? Uhum. Então a gente tem que parar de se limitar. Realmente, a gente tem que ser mais ousado, tem que ser. Primeiro lugar, antes da gente ser ousado, a gente tem que ser justo, né? Porque Deus, ele responde os justos. Então, quando a gente, o nosso caminho, nossa mente, nosso coração está totalmente voltado para Ele, Ele vai fazer a obra. Porque também não adianta, eu tô lá no oba-oba do mundo e achar que Deus vai fazer a benção igual de Abigail. Não vai. Me desculpa, eu sou aquela pastora sincera, não minto não. Deus não vai te dar um Davi se você estiver lá no meio da farra. Ele deu para Abigail por conta da postura de Abigail. Então, pega, se avalia. Ah, minha postura é boa para ter um homem de Deus, para ter uma mulher de Deus? Ah, é boa. Então, você pode cobrar. Você tem direito de cobrar Deus. Ah, minha postura não é. Minha postura é uma bagunça. Na minha mente passa um monte de coisa errada. Então, meu amor, você não vai ter um Davi na sua vida. Você, infelizmente, não. Você vai ter um Nabal e olhe lá, né? Se Deus quiser te dar Misericórdia, Jesus. Dá vitória pro teu povo, Senhor. Ó, minha filha, Deus é justo. Jeremias. O profeta tem que ser igual a Jeremias. Que possamos, então, fazer diferença, né, no Senhor. E esperar, né? Para aqueles que estão esperando no Senhor, num casamento aí, né? Não sei como é que está sua vida também social, sua vida sentimental, mas que você venha esperar em Deus, acreditando que é o Senhor que vai preparar tudo. Deus é Deus que Ele prepara desde os mínimos detalhes. Amém. Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus de silêncio. Então a gente tem que respeitar esse tempo do Senhor, né? Vejo no meu casamento, qual o Senhor preparou tudo. Eu não esperava esse presente de Deus e Deus me presenteou com casamento, com filhos, né? Teve um tempo da minha vida que a gente está 9 anos juntos e teve um tempo que a gente ficou separado e isso aí para mim é um testemunho. Não é vergonha dizer, porque eu vejo muitas pessoas, né, com casamentos se acabando, mas o Senhor é Deus que Ele restitui o casamento também. Então, antes eu não queria tanto, eu ficava, será mesmo que o Senhor restitui? Como pode um casamento se acabar e depois voltar, né? Aquele todo fervor, aquele amor, aquele primeiro amor, mas o Senhor fez, o Senhor garante. Quando o casal ele tem propósito, o Senhor garante, né? Ele dá a vitória para o seu povo. Então, quem está esperando no Senhor, espera nele, porque só dele vem, né? Só dele vem as ricas bênçãos do Senhor. Porque se a gente quer para já, igual miojo, quer 3 minutos rápido, aquela coisa instantânea, você vai ter por aí. No mundo tem muitas oportunidades, mas tem que ver se a oportunidade é o que o Senhor quer para a tua vida, né? A gente tem que querer os planos de Deus. A gente tem que fazer o seguinte, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Da ansiedade, mas é como a Cássia falou, melhor esperar 10 anos do que arrumar qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, gente, eu não estou falando de pessoa, não. Mas às vezes uma pessoa que vai te tirar até da presença de Deus. Porque acontece de muito homem e mulher, eu quero me casar, e casa e larga Deus, né? Assim, às vezes tem gente que esquece, ora tantos anos pela bênção, aí quando recebe a bênção, em Deus a bênção e esquece de Deus. Aí Deus, como Ele te ama tanto e quer você de volta, Ele vai lá e tira teu casamento. Porque Deus é assim também. Então a gente tem que ter muita, muita sabedoria, né? Ter maturidade espiritual para depois começar a pedir as coisas que você vai colocar. Eu me lembro que eu queria muito um casamento. Cássia tá aqui de prova. Queria muito.
Hoje eu não quero, porque hoje eu quero servir a Deus. Eu quero mais servir. Sabe quando você quer Mas servir tanto a Deus? Você nem quer mais amém, glória a casar. Deus. Agora eu quero só assim, ó. Porque é muito mais importante, né? Não que casamento não seja importante. É, Sim, mas como Paulo diz, ele toma o seu tempo. Então você tem que estar preparado, porque não adianta você querer ser uma boa serva de Deus, mas não ser uma boa esposa. Não cozinhar pro seu marido, não passar a roupa dele, né? Não adianta você querer ser um bom servo de Deus, mas deixar sua mulher em casa, não dar um dinheirinho para ela fazer uma unha, né? Não levar ela para comer uma pizza. Então, assim, tem que ter a sabedoria. Tem que ter, será que eu tenho ainda maturidade? Então, assim, o tempo de Deus, ele é perfeito, gente. Ele não erra nada, ele acerta tudo. É verdade. Tem que ser tudo no tempo do Senhor, né? Tem aquela preparação, né? Deus prepara tudo. É um Na hora certa, processo, tem. né? Ninguém, igual a gente vai pro culto, ninguém entra 7 horas de uma forma e sai 9 horas santo. Não tem como. É um processo Processo. paulatino, gradativo. Então a gente tem que respeitar o processo de Deus. Deus vai preparar. O cachorro quer participar da live. Ele quer. Só tá amarrado em nome de Jesus, se for algum espírito imundo. Viu como é que é? Tá amarrado. Então, que a gente venha respeitar o processo de Deus, que no tempo do Senhor Deus dá casamento, Deus restitui Tá. casamento, Deus restaura A Cássia as me conhece há vidas. uns 5 anos. Ela deve estar chocada em como eu tô mudada, né? Ela deve estar vendo Sim, é assim. uma mudança que eu nem imaginava, né? A gente veio conversar pouco tempo, eu vi essa mudança, né, conforme no falar, né? Que é no falar, é no agir, é numa postura. Então a gente vê a mudança da pessoa, né, dia a dia. Como a gente, né, essa pandemia tem nos distanciado, e ela mora num lado, eu moro no outro, né? A gente consegue se falar pelo WhatsApp e eu vi na conversa como ela mudou. Gente, é uma coisa assim divina, uma coisa de Deus mesmo. Eu conheci a Cris, né, de uma forma e hoje totalmente transformada pelo Senhor. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu sempre incluí a Cris nas minhas orações, mas a glória é de Deus, né? E eu fico muito feliz de estar compartilhando essa live aqui com ela, com vocês também que estão nos assistindo ou que vai nos assistir depois, né? É uma referência de uma pessoa que foi transformada por Deus, né? Vemos o testemunho, depois ela vai contar, não sei, num outro dia, numa outra live, o testemunho dela, o que o Senhor fez, né, Cris? Com Deus é certeza, é um fiel. testemunho abençoado, gente. Porque, assim, nada do que a gente passa, às vezes a pessoa tá no deserto, tá lá no deserto, nem imagina. Hoje eu choro agradecendo a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Glória a Porque Deus. a gente escutar assim, Deus chama, Deus chama, Deus chama, é legal. Mas quando você escuta do próprio Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te escolhi, é outros 500. Aí você muda, você acorda, né? Então foi isso que Deus fez na minha vida. E todo mundo que me vê, não é só a Cássia não, todo mundo fala, caramba, como você mudou. Você não é mais aquela Cristiane, você é outra Cristiane, outra Glória a Deus pessoa. por isso. E nem eu percebia, porque é engraçado, né? A gente não percebe. Eu percebo às vezes pelas pessoas, que elas ficam chocadas, tipo assim, meu Deus, é outra Cristiane. Mas a gente não vai percebendo. Eu agradeço muito a Deus, ao Espírito Santo, por ter feito isso, ao meu pastor também, que me ajudou muito, graças a Deus. E é isso, gente, é só vitória, só vitória. Olha a importância de a gente fazer diferença, né? Ser um canal de bênção para a vida das pessoas, né? Como você tem sido assistida para as pessoas que estão perto de você, tá te acompanhando, tá vendo, tá te instruindo, né? E também ter esse cuidado. Então é importante a gente ser bênção na vida das pessoas. Não custa nada a gente retribuir o bem, né? Não fazer como Nabal fez. Ali Davi viu que ele pagou o bem com o mal. Possamos pagar o mal com o bem, porque as coisas de Deus é inverso, né? As coisas de Deus é o contrário para os olhos humanos. É isso aí. É pensar antes, né? De fazer. Qualquer situação que seja, a gente pensar aquilo, tipo, poxa, não quero isso pra mim tal, e eu vou fazer diferente e ser diferente. Porque a Abigail, ela falou também. Não adianta, às vezes a gente vai ter que falar. Às vezes Deus vai dar essa oportunidade de você mostrar quem você é.
até para você ser abençoada lá na frente, né? É Mas verdade. eu vejo que a gente Exatamente tem que pensar isso. muito no hoje, né? Então, assim, ó, vou ser sincera, vou falar, vou ser honesta, que daqui a alguns anos ou alguns dias, no caso de Nabal, foram 10 dias depois, né? Abigail tomou a bênção dela, mas, gente, Deus é assim. Pode ser que seja daqui a um ano, daqui a 10 anos, a hora dele fazer justiça vai fazer. É verdade. É tudo no tempo do Senhor, né? A gente quer acelerar as coisas de Deus. A gente vê que a ansiedade tem tomado conta, né? E tem levado as pessoas a cair em depressão, né? Aquela angústia no coração. E isso é terrível. E essas pessoas precisam ser de imediato acolhidas, não desprezadas. Deus não gosta de a gente se desprezar o próximo. A gente precisa abraçar essas pessoas que têm passado por essa situação, né? Como eu já também passei. Não é fácil quando a ansiedade chega, é difícil. Então a gente precisa descansar no Senhor, crendo que é o Senhor que vai fazer, né? No tempo dele, as coisas vão voltando. É no tempo dele, né, gente? É Deu verdade. 3 horas, Cássia. Deu 3 horas, apareceu Uma hora. aí? Aham, 1 hora de live. Não, o meu celular já até despertou aqui, ó, 3 horas. Então a gente vai terminar a live. Tá muito bom, eu amei. Ó, vamos fazer outra. Eu e Cássia vamos marcar de fazer outra que foi muito abençoada. Gostei Amém. muito. Eu aceito o convite. Glória a Deus. Vamos fazer outra. A Cássia vai orar agora, oração final, né? Que é domingo. O pessoal tem que almoçar aí. Mas a gente vai deixar a live aqui salva, vai ficar salva. Vocês podem olhar, ver aqui no Instagram. Se você pegou o finalzinho, quer pegar o começo. E próximas, a gente vai fazer outras lives sobre outros assuntos. Eu amei. A gente foi muito edificada, tanto nós duas, eu acho, né? A Abigail edificou Que a muita gente gente. aprende, a gente aprende, na verdade, é um meio, né? Eu tenho um costume, quando eu vou estudar, eu escrevo ou repito, e quando a gente ensina, isso é comprovado, que a gente aprende muito mais. Então, a gente compartilhando Isso. essa experiência, né, a gente E acaba aprendendo, né? Se edificando. teve várias coisas aqui que enquanto eu tava falando, o Espírito Santo tava falando comigo, me lembrando de tipo assim, ó, essa atitude que você teve foi boa, lá na frente eu vou te recompensar. Então, é muito bom. O Espírito Santo, ele fala. Antes da gente pregar, eu gosto sempre de falar isso, que o Espírito Santo, antes de passar a palavra para outra pessoa, ele passa pra gente, tá? Então, assim, a Sim, palavra, ela vem primeiro pra gente, para é depois ir pra outra verdade. pessoa. É verdade. A espada que corta aí, corta aqui também. Não tem esse É negócio, isso. não. Eu falo. É verdade. Vamos louvar, Cris, para finalizar. Cantora do Vamos. Senhor, levita, essa voz ungida aí. Qual louvor? Fica tímida não, deixa os vizinhos olharem, ficar da sacada Alguém, olhando. alguém podia comentar um louvor, né? Que eu aí tem 4 pessoas assistindo, ó. Podia mandar um louvor que gosta, que eu canto aqui. Novo, tá, gente? Não vem com louvor da época do Congo, que eu não sei, não. Pelo Quem está amor nos de Deus. assistindo? Marluce, minha mãe, está assistindo. A irmã Rosângela da minha igreja, Igreja Ipas. Glória a Deus, igreja amada, querida. A minha Amanda irmã Mel. Amanda também está assistindo. Coloca um louvor aí, gente, que ela vai louvar o Senhor, engrandecer o Senhor nessa tarde. Um louvor aí abençoado que eu vou louvar. Alguém tinha mandado uma pergunta, glória a Deus. Tinha mandado assim, ô Glória. Foi a Marluce. Marluce, ela mandou lindas também, obrigada. Bem. Bom, já que ninguém escreveu, eu vou cantar um louvor que eu achei muito lindo. Eu conheci ele há pouco tempo. Que vou contar pra vocês, tá? Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão.
Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, foi um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os tempos soprarão cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Ó, cara, se terminar aqui o louvor, na próxima live recebi uma mensagem aqui, Cris. Glória a Deus. Cris, recebi uma mensagem aqui que os comentários estão desativados. Vê se você consegue ativar os comentários. Ih, aqui para mim tá tudo não. ok. Aqui para mim tá tudo ok. Pra mim também. Tá dando... Vou até mandar um oi, ó. Oi. Dá pra comentar, ó. Apareceu para mim. É só mandar. Amém. Glória a Deus. Cris, foi muito bom participar da live aqui contigo, né? Foi o próprio Foi Senhor bom que nos mesmo. direcionou, eu creio, né? Que é a mão do Senhor, né? Do diabo que não é. De falar do amor de Deus, falar das maravilhas do Senhor, né? Hoje é um dia de Páscoa, um dia que a gente comemora, né, a ressurreição do nosso Cristo, o qual ele ressuscitou dentre dos mortos, no terceiro dia, né? E vemos o amor de Deus naquela cruz, como o Senhor nos ama, né? É algo lindo. Eu tinha uma dificuldade tremenda de ler a crucificação, que isso crava na minha alma. Toda vez que eu leio, eu choro. Eu vejo como o Senhor é lindo, a atitude que ele teve naquela cruz, por nossas vidas, por amor a nós. Né? E nesse Deus dia de Páscoa, amém, glória a Deus. Nesse dia de Páscoa, possamos saudar sempre o Senhor em gratidão, dando ao Senhor, né, a nossa vida no altar de Deus, entregando ao Senhor nosso tudo, né? Porque a gente não é nada, né? Não somos nada. Não somos nada, mas quando tudo entra na nossa vida, tudo muda. Né? Ele é o nosso tudo. Amém, amém. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi uma benção esse louvor, a Marluce disse. Que bom, Marluce, foi uma benção. Gente, eu vou pedir pra Cássia orar pra terminar, porque minha bateria tá acabando, senão a gente não vai conseguir salvar a live, não vai ficar salva e não vai dar para as outras pessoas assistirem. Se vocês gostarem, podem encaminhar a live para as outras pessoas. Aí é só encaminhar e falar, olha aqui, setinha aqui do aviãozinho. Nessa setinha aqui, vai compartilhando. Né, para a gente estar depois aqui mais vezes, né, compartilhando com vocês experiência, né, o que Deus tem nos proporcionado nesse tempo aí de caminhada com o Senhor. Amém? Vou finalizar com a oração, então. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, nessa tarde, estar, Senhor, com a minha irmã. Meu Deus, compartilhando experiência, Pai, que o Senhor venha entrar, Senhor, em cada lar. Meu Deus, abençoando, que essa palavra, Senhor, venha gerar frutos nas pessoas. Que possamos, Senhor, fazer diferença como a Abigail fez. Meu Deus, ser uma pessoa sensata, ser uma pessoa prudente, sábia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pertencemos ao Senhor e é do Senhor que virá o nosso socorro.
É do Senhor que virá a sabedoria, meu Deus, e a graça. E te pedimos, Senhor, que nessa tarde entra, Pai amado, com misericórdia. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar, Pai amado, curando essa nação, curando, Pai amado, outros países também que têm sofrido de Covid. Meu Deus, que o Senhor entra com a tua mão poderosa, Pai. Faça a tua obra, Senhor, redentora no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu viu que o cachorro era do inimigo, né? Que eu dei uma amarrada. Agora ele voltou. Gente, um beijo pra vocês, tá? Foi muito obrigada a todo mundo que assistiu. E eu e Cássia vamos marcar de novo pra ter mais live, tá bom? Beijo, Cássia. Beijo. Tchau. Tchau.